Eu observei o garoto de 19 anos ajustar suas caras luvas de sparring, com um sorriso presunçoso estampado no rosto enquanto prometia me colocar no hospital na frente dos meus vizinhos. Ele achava que eu era apenas um pai suburbano, tranquilo e de modos suaves. Ele não fazia a menor ideia de que estava comprando briga com um ex-operador Tier 1. Nos últimos 6 anos, minha vida tinha sido maravilhosamente, intencionalmente entediante. Depois de me aposentar de 14 anos de serviço ativo, incluindo 3 missões em Ramadi e uma última passagem liderando um elemento da DEVGRU, eu só queria paz. Troquei meu colete balístico e meu capacete à prova de balas por um par de luvas de jardinagem e um cortador de grama confiável. Meu nome é David Kessler. Trabalho como consultor de segurança independente, realizando avaliações de risco para data centers corporativos a partir do meu escritório em casa. Moro em Oak Creek, um subúrbio tranquilo de classe média alta na Pensilvânia, com minha filha de 16 anos, Emily. Oak Creek era o tipo de lugar onde o maior escândalo do ano geralmente era alguém colocar as lixeiras de reciclagem para fora um dia antes do permitido. Isso até a família Caldwell comprar a enorme propriedade de 3 acres diretamente ao lado da minha modesta casa térrea. Harry Caldwell era dinheiro novo, tendo feito uma fortuna liquidando empresas de logística falidas. Ele dirigia um G-Wagon preto fosco, falava em um volume reservado para terminais de aeroportos movimentados e acreditava que seu patrimônio líquido lhe dava uma isenção das regras básicas de decência. Mas Harry não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era seu filho de 19 anos, Trent. Trent era um clichê ambulante de confiança sem merecimento. Era extremamente musculoso daquele jeito puramente estético de um rato de academia, dirigia um Audi modificado que soava como um tiroteio toda vez que o escapamento estourava e estava constantemente vestido com roupas esportivas de uma academia de artes marciais extremamente cara e altamente comercializada no centro da cidade, chamada Apex Combat Systems. Uma semana depois de se mudarem, Trent pendurou um saco de pancadas de 200 libras no enorme carvalho próximo à divisa compartilhada das nossas propriedades. Todas as tardes, eu me sentava na varanda com um café, observando-o simplesmente massacrar aquele saco. Ele desferia socos amplos e descontrolados e chutes giratórios que pareciam ótimos em um filme, mas o deixavam completamente desequilibrado. Eu conseguia perceber instantaneamente que ele havia sido treinado para pontos e troféus, não para sobreviver. Seu queixo estava sempre completamente levantado. Seu jogo de pernas era uma bagunça, e ele telegrafava o golpe de direita com um segundo inteiro de antecedência antes de desferi-lo. Eu não me importava que o garoto brincasse de ninja. Mas então, o bullying começou. Começou de forma pequena. Trent começou a confrontar agressivamente os entregadores que estacionavam nem que fosse 1 centímetro na entrada da garagem deles. Eu o vi encarar um entregador da UPS de 50 anos, estufando o peito e gritando até o pobre homem recuar com as mãos levantadas. Depois, foram os adolescentes do bairro. Trent bloqueava a calçada quando os garotos locais passavam de bicicleta, obrigando-os a entrar na rua só para afirmar sua dominância. A primeira vez que interagi diretamente com Trent foi em meados de julho. Emily estava lavando minha caminhonete na entrada da garagem. Ela estava com o rádio ligado em um volume normal. Trent veio andando do quintal dele, sem camisa, usando sua faixa preta personalizada com seu nome bordado em dourado. Ele não pediu que ela baixasse a música. Passou direto por ela, colocou a mão pela janela aberta da caminhonete e arrancou o botão de volume do rádio. "Minha cabeça está doendo", Trent disse a ela, em um tom frio e ameaçador. "Mantenha isso baixo." Emily congelou, aterrorizada. Eu estava na varanda em um segundo. Não corri. Correr demonstra pânico. Desci pela entrada da garagem em um ritmo controlado e deliberado. "Tem algum problema aqui?" perguntei, mantendo minha voz neutra, com as mãos relaxadas e abertas ao lado do corpo. A postura universal de desescalada, que também me coloca perfeitamente em posição para um golpe preventivo. Trent se virou para mim, me avaliando. Tenho 42 anos e 1,85 metros de altura, mas me visto com camisa de flanela larga e jeans. Não pareço um cara que passou uma década arrombando portas no escuro. Pareço um cara que vai a Home Depot aos domingos. "A música da sua filha é irritante", Trent zombou, entrando no meu espaço pessoal. Ele cheirava fortemente a colônia barata e pó de pré-treino. Eu aguentei. "Tem algum problema com isso, velho?" Minha frequência cardíaca nem sequer oscilou.
Quando você já teve uma mira a laser percorrendo seu peito em um complexo completamente sem luz em Helmand, um adolescente irritado de calça de moletom não exatamente desencadeia sua resposta de luta ou fuga. Trent, certo, falei suavemente. Eu sou David. Esta é a minha propriedade. Se você tocar no meu veículo novamente ou se aproximar da minha filha outra vez, teremos um sério desentendimento. Vá para casa. Trent soltou um riso de desprezo, estufando o peito para tentar me intimidar com seu tamanho. Ele se inclinou para frente, tentando encontrar meu olhar para estabelecer dominância. Eu apenas olhei para a ponte do nariz dele, com minha expressão completamente vazia. Quando percebeu que eu não estava recuando, afastou-se com uma risada desdenhosa. Seja o que for, boomer! É melhor você ficar de olho nas costas, murmurou ele, indo embora. Achei que aquilo seria o fim. Eu havia usado o judô verbal, estabelecido um limite e permitido que ele saísse da situação mantendo sua dignidade. Um operador profissional sabe que a melhor luta é aquela que nunca acontece. Infelizmente, Trent interpretou meu comportamento calmo como covardia. No mundo dele, homens de verdade gritavam, faziam pose e jogavam coisas. Como eu não gritei, ele presumiu que eu era fraco. E, na mente de um valentão, fraqueza é um convite. Em agosto, o comportamento de Trent passou de irritante para completamente desequilibrado. Recentemente, ele havia vencido um torneio regional de sparring em uma divisão de semicontato altamente regulamentada. Harry Caldwell organizou uma enorme festa para comemorar, com comida de buffet e um DJ ao vivo que fez as janelas da minha casa tremerem até as 2 horas da manhã. Durante a festa, Trent desfilava pelo quintal exibindo seu troféu de plástico e se gabando em voz alta de que se tornaria profissional e dominaria o circuito de MMA. Alguns dias depois da festa, as coisas tomaram um rumo mais sombrio. Emily recebeu algumas amigas para um grupo de estudos no nosso pátio dos fundos. Trent decidiu que aquele seria o público perfeito. Ele levou seu equipamento de sparring até a divisa da propriedade e começou a fazer shadowboxing de forma agressiva, desferindo chutes que deliberadamente quebravam os galhos dos preciosos arbustos de lilazes da minha esposa. Sempre que as garotas olhavam para ele, ele piscava ou fazia sons grosseiros de beijo. Quando Emily me mandou uma mensagem do pátio dizendo que estava se sentindo insegura, algo frio e clínico se instalou no meu estômago. O pai dentro de mim ficou furioso, mas o operador dentro de mim assumiu o controle. Saí pela porta dos fundos e fiquei na divisa da propriedade. Trent, pare de quebrar os arbustos, falei calmamente. Ele parou de respirar ofegante, com o suor escorrendo pelo peito. Seus amigos, 2 capangas da academia dele, estavam relaxados em cadeiras de jardim atrás dele, rindo. Eles estão passando para o terreno do meu pai, mentiu Trent. Eles estavam claramente a uns 30 centímetros para dentro da minha propriedade. Estou apenas fazendo um pouco de jardinagem, Dave. Quer me impedir? Eu não me importo com os arbustos, respondi, encarando-o nos olhos. Eu me importo com você assediando minha filha. Leve seu treino para outro lugar. O rosto de Trent ficou vermelho. Ele marchou diretamente até a fronteira invisível entre nossos gramados. Você está me desrespeitando na frente dos meus amigos? Você sabe quem eu sou? Sou faixa preta do mestre Danvers. Eu poderia dobrar você ao meio, velho. Para enfatizar seu ponto, Trent estendeu a mão sobre a divisa da propriedade e agarrou a gola da minha camisa de flanela, apertando-a com seu enorme punho. A memória muscular é uma coisa assustadora. Antes mesmo que meu cérebro consciente pudesse registrar o que estava acontecendo, meu corpo reagiu. Eu não o golpeei. Simplesmente girei os quadris, prendi o pulso dele contra meu peito com a mão esquerda e apliquei uma forte e agonizante pressão no nervo mediano do antebraço dele com o polegar direito, enquanto simultaneamente elevava o cotovelo dele. Era uma imobilização padrão de controle aplicada em uma fração de segundo. A física do movimento fez Trent cair de joelhos instantaneamente. Ele soltou um grito agudo e sem fôlego quando seu rosto bateu na grama, completamente imobilizado. Soltei-o imediatamente, dei um passo para trás e levantei as mãos, fingindo desajeitamento. Uau! Cuidado, Trent! Não tropece nessas raízes de árvore aí, falei alto, certificando-me de que os amigos dele ouvissem. Trent se levantou às pressas, segurando o pulso, com os olhos arregalados de choque e humilhação. Por causa da rapidez com que tudo aconteceu e do ângulo em que os amigos dele estavam,
Realmente parecia que ele simplesmente havia tropeçado e caído. Você me fez tropeçar! Gaguejou ele, com o rosto ficando roxo de raiva. É melhor prestar atenção onde pisa, falei calmamente, virando as costas para ele e caminhando de volta para minha casa. Meninas, vamos levar o grupo de estudos para dentro. Virar as costas para um agressor geralmente é uma péssima ideia, mas eu conhecia o tipo dele. Ele era um predador que se alimentava do medo. Ao virar as costas casualmente, eu circuitei o ego dele. Ele não sabia como processar o fato de ter sido dispensado com tanta facilidade. Uma hora depois, houve uma violenta batida na porta da minha frente. Era Harry Caldwell, com o rosto vermelho e praticamente vibrando de raiva. Trent estava atrás dele, com uma expressão carrancuda. Você colocou as mãos no meu filho? Kessler? Harry gritou no segundo em que abri a porta. Ele disse que você o agarrou e o jogou no chão. Harry, seu filho agarrou minha camisa. Eu recuei e ele perdeu o equilíbrio, respondi calmamente. Confira as próprias câmeras de segurança se não acredita em mim. Harry enfiou um dedo grosso e bem cuidado no meu peito. Trent é um lutador campeão. Ele não tropeça. Você tem sorte de ele não ter colocado você em coma. Escute bem, seu patético funcionário de escritório. Se você desrespeitar meu garoto novamente, vou processá-lo até deixá-lo na miséria e depois vou deixá-lo quebrar sua mandíbula. Fique longe da minha propriedade. Ele saiu furioso, enquanto Trent me lançava por cima do ombro um olhar venenoso e presunçoso. Eles haviam reescrito a narrativa. Na mente de Trent, eu tinha tido sorte ou usado um truque barato, e agora seu pai havia me colocado no meu devido lugar. Fechei a porta, servi um copo de água para mim e suspirei. O protocolo de escalada no meu cérebro estava piscando em vermelho. Um confronto já não era uma possibilidade, era uma inevitabilidade. Era apenas uma questão de quando e onde. O clímax chegou durante o fim de semana do Dia do Trabalho, no tradicional churrasco anual do cul-de-sac de Oak Creek. Era uma tradição em que todos levavam suas churrasqueiras para o fim da rua, montavam mesas dobráveis e compartilhavam comida. As famílias estavam sentadas em cadeiras de jardim, as crianças corriam pelos aspersores e o ambiente estava tranquilo. Eu estava perto do cooler, conversando com um contador aposentado chamado Arthur, que morava ali havia 20 anos, segurando um prato de costelas. Emily estava sentada com algumas garotas da vizinhança no meio-fio, a alguns metros de distância. Então os Caldwells chegaram. Harry apareceu em seu carrinho de golfe, carregando um enorme cooler cheio de cervejas importadas, caras, enquanto Trent caminhava atrás dele. Trent não estava vestido para um churrasco de bairro. Ele usava uma rash guard com a marca da academia, shorts justos de grappling e carregava uma bolsa de academia. Ele também havia trazido uma plateia. 3 caras do dojo dele, todos caminhando com aquela mesma atitude exageradamente arrogante. Quase imediatamente, Trent me identificou. Ele atravessou diretamente um grupo de crianças brincando de pega-pega, sem se importar por ter esbarrado em uma garotinha. Marchou até onde eu estava, deixando sua bolsa de academia cair no asfalto com um baque pesado. A conversa descontraída da vizinhança começou a morrer. As pessoas perceberam a tensão. Ei, Dave, disse Trent em voz alta. Sua voz estava projetada, feita para atravessar a música. Nós nunca terminamos nossa conversa da semana passada. Trent, respondi de forma neutra, dando uma mordida em uma costela. É uma festa do bairro. Vá comer um hambúrguer. Encontro. Eu não como lixo, cuspiu ele. Ele abriu o zíper da bolsa e tirou um par de luvas de MMA de 4 onças. Jogou um par aos meus pés. Você teve muita sorte outro dia, fazendo eu tropeçar quando eu não estava olhando. Acha que é durão na frente da sua garotinha. Coloque as luvas. A música pareceu parar completamente. Um silêncio pesado e desconfortável tomou conta da rua. Dezenas de vizinhos se viraram para olhar. Vi Emily se levantar, com o rosto pálido. Harry Caldwell estava parado ao lado de seu carrinho de golfe, tomando uma cerveja, com um sorriso presunçoso no rosto, aprovando completamente o comportamento do filho. Trent, isso é ridículo, disse o Sr. Peterson, presidente da associação do bairro, avançando nervosamente. Este é um evento para famílias. Cale a boca, Peterson, disparou Trent, sem tirar os olhos de mim. Esse cara me agrediu na semana passada na minha própria propriedade. Estou desafiando ele, aqui mesmo. Vamos ver o quanto você é durão na grama, 1 contra 1, sem truques baratos. Ele estava me encurralando.
Se eu fosse embora, ele aterrorizaria minha filha e a mim incansavelmente, acreditando que eu era completamente submisso. Se eu chamasse a polícia, provavelmente ele receberia apenas uma repreensão e o assédio se tornaria discreto e muito mais perigoso. Ele era como um cachorro perseguindo um carro e não fazia a menor ideia do que estava prestes a alcançar. Coloquei meu prato de papel sobre o cooler. Olhei para Emily e fiz um aceno lento e tranquilizador. Então voltei a olhar para Trent. Você realmente quer fazer isso? Perguntei, minha voz baixando uma oitava e abandonando a fachada educada de pai suburbano. Aqui? Agora? Está com medo? Provocou Trent, apertando o velcro das luvas com os dentes. Seus amigos riram. Vou fazer você sangrar na frente da sua filha, Dave. Tudo bem, respondi baixinho. Não peguei as luvas que ele havia jogado aos meus pés. Luvas protegem suas mãos de quebrar ao atingir um crânio. Elas não existem para proteger o outro cara. Eu não precisava delas. Tirei minha camisa de flanela, ficando apenas com uma camiseta cinza simples, e caminhei lentamente em direção ao centro da grande área gramada comum entre as entradas das casas. Harry riu alto. Chame uma ambulância para ele agora, Trent. Mostre a esse ninguém como um homem de verdade se parece. Parei no meio da grama e me virei para encarar Trent. Assumi uma postura muito relaxada e lateralizada. Minhas mãos não estavam levantadas em uma guarda tradicional de boxe. Elas ficavam soltas na altura do peito. Para um olhar treinado, era uma postura modificada de prontidão de Krav Maga /CQC, projetada para eficiência letal. Para Trent, simplesmente parecia que eu não fazia ideia do que estava fazendo. Regras? Perguntou Trent com deboche, saltando na ponta dos pés e desferindo combinações rápidas e chamativas contra o ar. Apenas uma, respondi, meus olhos acompanhando os micromovimentos dos ombros e quadris dele. Quando estiver pronto para desistir, fique no chão. Trent não esperou por um sino. No mundo dele, a agressividade era a moeda mais valiosa, e ele pretendia gastar tudo nos primeiros 10 segundos. Ele soltou uma expiração aguda e gutural, um grunhido forçado que provavelmente tinha ouvido em filmes de ação, e avançou. Ele começou com uma combinação clássica e extremamente telegrafada de 1-2. Um jab de esquerda rígido, seguido por um cruzado de direita em arco, direcionado diretamente ao meu queixo. Para os espectadores não treinados da vizinhança, parecia assustadoramente rápido. Para alguém que passou toda a vida adulta treinando combate a curta distância contra insurgentes que realmente queriam acabar com sua vida, parecia que tudo estava acontecendo em câmera lenta. O combate gira completamente em torno do ciclo Oda: observar, orientar, decidir, agir. O ciclo de Trent estava travado pela arrogância. Ele esperava que eu recuasse, me esquivasse ou levantasse as mãos em uma guarda de pânico, o que deixaria minhas costelas expostas para um chute circular subsequente. Eu não recuei. Avancei e me movi ligeiramente para a esquerda, entrando diretamente no interior do arco da mão direita dele. O soco passou inofensivamente por cima do meu ombro, deslocando apenas o ar. Antes que seu cérebro pudesse processar que seu punho havia atingido o vazio, usei o impulso do próprio avanço dele contra ele. Eu não o golpeei. Ainda não precisava. Simplesmente coloquei minha mão direita aberta sobre o tríceps dele e a esquerda sobre seu peito, usando um movimento circular e fluido para redirecionar seu centro de gravidade. Basicamente, ajudei-o a ir exatamente para onde ele queria ir, só que muito mais rápido do que pretendia. Trent cambaleou passando por mim, suas botas arrancando pedaços da grama recém-cortada enquanto ele agitava desesperadamente os braços para evitar cair de cara no chão. Ele recuperou o equilíbrio pouco antes de atingir o asfalto da rua, girando para trás com uma expressão de total perplexidade. A multidão de vizinhos estava completamente em silêncio. O Sr. Peterson, presidente da Associação de Moradores, permanecia imóvel, segurando um cachorro quente pela metade. Emily observava do meio-fio, sua postura tensa, mas seus olhos estavam fixos em mim com uma confiança silenciosa. "Passo de sorte, velho!" gritou Trent, com o rosto ficando vermelho enquanto seus amigos riam nervosamente. Ele reajustou sua postura, saltando mais alto na ponta dos pés dessa vez. A adrenalina estava atingindo seu organismo agora. Não o tipo bom que aguça os sentidos, mas o tipo tóxico, movido pelo ego, que limita sua visão e faz seus membros parecerem pesados. Ele decidiu abandonar o boxe e partir para sua especialidade, chutes chamativos.
Ele avançou, fingiu um jab e lançou um enorme chute giratório para trás, mirando minha região abdominal. Em um torneio controlado, sobre um tatame acolchoado e contra um oponente complacente, isso teria marcado a pontuação máxima. Na grama irregular contra um operador Tier 1, era suicídio tático. Ao virar as costas para mim para executar o giro, ele cometeu o pecado capital de uma luta. Tirou os olhos do alvo. Eu não bloqueei o chute. Simplesmente avancei, fechando completamente a distância antes que a perna dele pudesse se estender por completo. Enquanto o calcanhar dele girava, atingindo apenas a barra da minha camiseta, entrei profundamente na perna de apoio dele. Minha bota direita enganchou firmemente atrás do tornozelo esquerdo dele e dei um empurrão rígido com a mão aberta contra sua escápula. A física assumiu o controle instantaneamente. Os 2 pés de Trent deixaram o chão ao mesmo tempo e ele ficou completamente na horizontal. O som das costas dele batendo contra a terra compactada foi um baque oco e ecoante que fez várias pessoas da multidão se encolherem. Todo o ar foi expulso à força de seus pulmões em um suspiro áspero. Ele ficou ali por um segundo, com os olhos arregalados de choque, lutando para puxar oxigênio de volta para o diafragma. Fiquei de pé sobre ele, com as mãos ainda relaxadas ao lado do corpo e a respiração completamente regular. Você está no chão, Trent, falei, minha voz pouco acima de um sussurro conversacional, embora, no silêncio absoluto da festa do bairro, todos tenham ouvido. Isso significa que acabou. Levante-se, Trent. Quebre as pernas dele! Berrou Harry da lateral, espalhando espuma de cerveja enquanto agitava os braços freneticamente. Pare de brincar com ele e acabe com isso! A voz de Harry atravessou a humilhação de Trent, substituindo-a por uma raiva desesperada e cega. Trent rolou para trás, levantando-se às pressas. Sua técnica havia desaparecido completamente. O treinamento de artes marciais pelo qual ele havia pago milhares de dólares evaporou sob o calor do constrangimento do mundo real. Ele já não era um lutador calculista. Era um garoto assustado e furioso, tendo um ataque de raiva. Ele avançou contra mim novamente, abandonando toda a técnica em favor de uma investida bruta e descontrolada, tentando me agarrar e me levar ao chão, onde acreditava que seu tamanho lhe daria vantagem. Baixou a cabeça e avançou, envolvendo seus braços grossos ao redor da minha cintura. Esse foi seu erro final. Lutas no chão em um confronto de rua são altamente desencorajadas em operações militares, a menos que sejam absolutamente necessárias. Mas, se forçado a isso, o objetivo é a neutralização imediata. Enquanto Trent envolvia os braços ao redor da minha cintura, tentando me levantar, ampliei minha base, baixando os quadris para diminuir meu centro de gravidade em um sprawl padrão de wrestling. O impulso ascendente dele parou abruptamente, como se tivesse tentado levantar do chão uma pedra enorme presa por parafusos. Antes que pudesse se ajustar, passei meu braço direito por cima das costas dele, deslizando meu antebraço firmemente contra a lateral do pescoço dele e prendendo no lugar com a mão esquerda. Não apliquei um estrangulamento completo. Eu não queria matá-lo nem mandá-lo para o hospital. Em vez disso, apliquei uma pressão muito específica e agonizante para baixo sobre a coluna cervical dele, enquanto simultaneamente direcionava o peso do meu corpo diretamente para os ombros dele. Trent ficou instantaneamente imobilizado sob meu peso, curvado em um ângulo de 90 graus, com o rosto pressionado com força contra a terra. Seus braços se agitavam inutilmente ao redor das minhas pernas, enquanto o pânico finalmente superava sua raiva. Respire, Trent! Ordenei friamente, aproximando minha boca do ouvido dele. Olhe para a terra. Sinta o quanto você está pesado agora. Seus músculos precisam de oxigênio e você está gastando tudo em pânico. Você não sabe o que está fazendo. Você está completamente fora da sua profundidade. Me solte, ele conseguiu dizer, com a voz abafada pela grama. Vou soltá-lo quando você bater, respondi, mantendo a pressão esmagadora por cima. Bata no chão, Trent. Mostre ao seu pai como é perder. Faça isso. Durante 5 segundos agonizantes, Trent lutou, suas botas cavando sulcos no gramado enquanto tentava me tirar de cima dele, mas a alavanca é um mestre que nenhum músculo consegue derrotar. Finalmente, soluçando por uma mistura de dor, exaustão e humilhação absoluta, sua mão bateu fracamente na grama 3 vezes. Tap, tap, tap. Soltei a pressão imediatamente e dei um passo para trás, restabelecendo minha distância.
Trent caiu de costas, tossindo violentamente, com o peito arfando enquanto olhava para o céu. Estava coberto de manchas de grama, seus caros shorts de grappling estavam manchados de lama e seu ego havia sido completamente reduzido a pedaços microscópicos. Ele havia sido completamente desmantelado em menos de 90 segundos, e eu não havia desferido um único soco. O silêncio do bairro era ensurdecedor. Ninguém comemorou, ninguém aplaudiu. Eles apenas ficaram olhando, processando a realidade de que o pai tranquilo, usando camisa de flanela, acabara de neutralizar um artista marcial competitivo de 90 quilogramas, sem sequer perder o fôlego. Então o silêncio foi quebrado. Seu filho dá, Harry Caldwell gritou, jogando sua lata de cerveja na rua e avançando furiosamente na minha direção. Ele praticamente vibrava de raiva, com o rosto em um tom profundo e perigoso de roxo. Você agrediu meu garoto. Eu vi. Você usou movimentos ilegais. Virei-me para encarar Harry, minha postura mudando imediatamente. Lidar com Trent havia sido um exercício de controle físico. Lidar com Harry exigia domínio psicológico. Dê mais um passo na minha direção, Harry, e vou considerar isso uma ameaça à minha segurança, falei. Minha voz já não era do vizinho educado. Era a voz que havia comandado operadores no Hindu Kush. Ela cortou o ar do verão como um chicote. Harry congelou, seus instintos o alertando sobre o perigo que seu ego estava tentando ignorar. Ele parou a cerca de 1,5 metros de distância, com os punhos cerrados e o peito arfando. Você vai para a cadeia! Harry gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Vou chamar a polícia agora mesmo! Tenho os melhores advogados do estado contratados! Vou tomar sua casa, suas economias e tudo que você possui! Chame! Respondi calmamente, cruzando os braços sobre o peito. Vamos colocar tudo nos registros. Dentro de 10 minutos, as luzes piscantes de 2 viaturas da polícia de Oak Creek refletiram-se no revestimento de vinil das casas da nossa rua. Os policiais que desceram dos carros, um sargento veterano chamado Keller e um policial de patrulha mais jovem chamado Mitchell, pareciam confusos enquanto analisavam a cena. Em vez de encontrarem uma briga sangrenta, encontraram um churrasco de bairro completamente interrompido, com 20 pessoas esperando silenciosamente, um adolescente sentado na grama com uma expressão devastada e 2 homens parados em lados opostos de um gramado. Harry não perdeu um segundo. Ele imediatamente correu até o sargento Keller, iniciando uma narrativa frenética e completamente inventada. Oficiais! Graças a Deus vocês chegaram! Esse maníaco, Harry apontou para mim, acabou de agredir violentamente meu filho adolescente. Meu filho estava simplesmente parado aqui e esse psicopata o atacou, estrangulou e jogou no chão. Quero que ele seja preso por agressão agravada agora mesmo! O sargento Keller levantou uma mão, parecendo exausto com o volume da voz de Harry. Ele olhou para Trent, que ainda estava sentado na grama, recusando-se a fazer contato visual com qualquer pessoa. Então Keller olhou para mim. Isso é verdade, senhor? Perguntou Keller, aproximando-se com seu bloco de anotações em mãos. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, Henry, o contador aposentado que estava perto do cooler, deu um passo à frente. Isso é uma mentira completa, policial, disse Henry com firmeza. Harry se virou bruscamente. Cale a boca, Henry. Cuide da sua própria vida. É da minha conta, Harry. Esta é a minha rua, retrucou Henry, demonstrando uma firmeza que eu nunca havia visto nele antes. Ele se virou para o sargento. Trent veio até aqui procurando uma briga. Trouxe luvas de boxe, jogou-as contra David e exigiu uma luta física. Ele avançou contra David várias vezes. David sequer desferiu um soco. Apenas desviou os ataques do garoto até que ele desistisse. Ele está mentindo! Todos têm inveja de mim! Gritou Harry. Eu tenho isso gravado em vídeo. Sargento! Disse uma voz vinda da multidão. Era um garoto de 16 anos que morava 3 casas abaixo. Ele levantou seu smartphone. Comecei a gravar assim que Trent começou a gritar. O sargento Keller assistiu ao vídeo na pequena tela. A gravação era incontestável. Ela mostrava claramente Trent agindo como o agressor, jogando as luvas, gritando ameaças e iniciando um ataque físico não provocado. Também mostrava minha neutralização não violenta e técnica da ameaça. Keller devolveu o telefone ao adolescente e suspirou profundamente. Ele se virou para Harry, com sua expressão ficando mais séria. Sr. Caldwell, com base nessa gravação, seu filho foi quem iniciou a agressão. O outro senhor usou força razoável e não letal para se defender.
Se alguém sair daqui hoje algemado, será Trent. O queixo de Harry caiu. A realidade da situação estava desabando sobre seu mundo isolado de riqueza e privilégio, e ele não conseguia processá-la. Você sabe quem eu sou? Zombou ele, estufando o peito diante do policial. Eu pago seu salário. Sou dono da Caldwell Logistics. Sou amigo pessoal do prefeito, Juppie. Eu não me importo se você for o Papa, senhor, disse Keller categoricamente. Você tem duas opções. Pode pegar seu carrinho de golfe, levar seu filho para dentro de casa e dormir até isso passar. Ou posso prender seu filho por agressão e agressão física. E posso prendê-lo por perturbação da ordem pública e ameaça a uma testemunha. Escolha agora. Harry olhou ao redor para os rostos de seus vizinhos. Não havia medo, apenas um profundo e contundente desprezo. Até mesmo os amigos de Trent do dojo haviam saído discretamente, envergonhados pelo espetáculo. Harry agarrou Trent pelo braço, puxando-o bruscamente para colocá-lo de pé. — Isso não acabou, Kessler, sussurrou Harry para mim, com os olhos cheios de veneno. — Vou acabar com você. Vou descobrir onde você trabalha e vou destruir sua vida. Você não faz ideia do poder que eu tenho. Eu apenas fiquei olhando para ele, sem demonstrar reação alguma. Ele dirigiu seu carrinho de golfe de volta para sua enorme propriedade, com o filho caminhando atrás dele em silêncio e derrotado. A festa do bairro foi retomada lentamente, embora a atmosfera tivesse mudado para sempre. As pessoas já não me viam apenas como Dave, o pai de Emily. Elas faziam perguntas educadas, principalmente para saber se eu estava bem, mas havia um novo respeito silencioso em seus olhos. Emily me abraçou com força, enterrando o rosto no meu ombro. — Você está bem, pai? Sussurrou ela. — Estou bem, querida, respondi, beijando o topo da cabeça dela. — Acabou! Mas eu sabia que não havia acabado. Harry havia prometido acabar comigo. Eu esperava plenamente que ele tentasse. O que Harry não percebeu foi que tentar arruinar minha vida profissional era um erro ainda maior do que tentar lutar fisicamente comigo. As verdadeiras consequências aconteceram na quarta-feira seguinte. Harry Caldwell era um homem de palavra. Ele gastou milhares de dólares contratando um investigador particular para vasculhar meu passado, determinado a descobrir quem era meu empregador e usar sua influência corporativa para conseguir me demitir. Ele descobriu que minha empresa se chamava Apex Paradigm Solutions, uma empresa aparentemente de médio porte especializada em cibersegurança e avaliação de riscos físicos. O que o investigador particular de Harry não conseguiu perceber, porque estava classificado sob autorizações federais altamente confidenciais e fortemente censuradas, era que a Apex Paradigm não era apenas uma empresa de consultoria. Era uma das principais subcontratadas do Departamento de Defesa, e eu não apenas trabalhava lá. Eu era o fundador, o CEO e o acionista majoritário. Nós avaliávamos redes logísticas para contratos federais, garantindo que empresas civis de transporte de cargas cumprissem os rigorosos protocolos de segurança exigidos para transportar materiais governamentais sensíveis. A empresa de Harry, Caldwell Freight, vinha disputando agressivamente um enorme contrato logístico de vários milhões de dólares com o Departamento de Defesa nos últimos 6 meses. Era o contrato que deveria levar sua empresa de um sucesso regional à dominância nacional. Na manhã de quarta-feira, Harry usou suas conexões políticas e conseguiu uma teleconferência com o diretor regional do Escritório Federal de Aquisições, um homem chamado General Robert Montgomery, para apresentar uma reclamação formal contra um funcionário violento e instável que trabalhava para uma das empresas contratadas pelo governo, ameaçando retirar sua própria proposta logística caso eu não fosse responsabilizado. Eu sei exatamente como essa ligação aconteceu, porque o General Montgomery, que havia sido meu comandante durante minha segunda missão no Iraque, me ligou rindo às gargalhadas 10 minutos depois de desligar com Harry. — Dave, você não vai acreditar nisso. Montgomery riu do outro lado da linha criptografada. — Acabei de falar com um sujeito pomposo chamado Caldwell que exigia que eu demitisse você. Ele disse que você atacou violentamente o filho dele. — Ele mencionou que o filho dele deu o primeiro soco? — Senhor? — perguntei, sorrindo à minha mesa. — Ele deixou essa parte de fora, respondeu Montgomery. Deixei-o reclamar por cerca de 5 minutos. Então, educadamente, informei a ele que a Apex Paradigm é exatamente a empresa que contratamos para realizar a avaliação de segurança final da próxima proposta da empresa de logística dele. Também informei que você era o principal avaliador responsável pelo processo dele. Recostei-me na cadeira, olhando pela janela em direção à propriedade dos Caldwell. Como ele reagiu à notícia?
Acho que ele engoliu a própria língua, riu Montgomery. Eu disse a ele que, como havia expressado claramente uma profunda animosidade pessoal contra o principal avaliador federal, isso criava um enorme conflito de interesses. Portanto, a Caldwell Freight está oficialmente desqualificada do processo de licitação. A proposta dele está morta, Dave. Ele acabou de custar a si mesmo um contrato de 40 milhões de dólares porque não conseguiu manter a boca fechada. Quando desliguei o telefone, senti uma profunda e intensa sensação de encerramento. Eu não havia levantado um dedo sequer para arruinar Harry Caldwell. A própria arrogância dele havia feito todo o trabalho pesado. A destruição da vida social e profissional dele aconteceu rapidamente. Na sexta-feira, o vídeo da luta gravado pelo adolescente já havia circulado não apenas pelo bairro, mas também pela escola secundária local e, por fim, chegou à internet. O instrutor-chefe da academia de Trent, um respeitado artista marcial tradicional chamado Mestre Danvers, viu o vídeo. O Mestre Danvers não tolerava brigas de rua, bullying ou a humilhação do nome de sua escola. Quando Trent apareceu para a aula na manhã de sábado, o Mestre Danvers retirou publicamente sua faixa preta na frente de toda a academia. Disse a ele que seu comportamento era uma vergonha para as artes marciais e o proibiu de entrar nas instalações para o resto da vida. Trent se tornou um pária. Seus amigos o abandonaram, percebendo que sua imagem de durão era uma completa farsa. Ele passou o resto do verão escondido dentro de casa, com o saco de pancadas balançando sem ser usado no quintal. Quanto a Harry, a perda do contrato com o Departamento de Defesa colocou sua empresa em uma espiral financeira. Os investidores retiraram seu dinheiro, citando liderança instável e falta de bom senso. O estresse começou a destruir sua aparência impecável. Ele parou de dirigir seu G-Wagon de forma agressiva. Parou de gritar com os entregadores. 2 meses depois, pouco antes de a primeira neve do inverno cair em Oak Creek, um enorme caminhão de mudança estacionou em frente à propriedade dos Caldwell. A placa de Vende-se havia sido colocada discretamente algumas semanas antes. Harry e Trent empacotaram suas vidas e foram embora, desesperados para escapar do julgamento silencioso e esmagador de um bairro que agora sabia exatamente quem eles eram. Fiquei na minha varanda segurando uma caneca de café preto, observando o caminhão de mudança avançar pela rua e desaparecer na esquina. O enorme carvalho perto da divisa da propriedade finalmente estava livre do incômodo saco de pancadas. O bairro estava tranquilo novamente. Tomei um gole do meu café, virei-me e entrei novamente em casa para ajudar Emily com a lição de casa. Meus dias de luta haviam ficado para trás, mas era bom saber que a memória muscular ainda estava lá quando eu precisasse dela. Se você gostou de ouvir como esse valentão arrogante e seu pai cheio de privilégios finalmente receberam a dura lição de realidade que mereciam, clique no botão de curtir e inscreva-se no canal. Deixe um comentário abaixo contando como você teria lidado com Trent e compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que adore ver o karma instantâneo em ação. Obrigada por assistir!